Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos falar do nazismo, uma ideologia totalitária implementada na Alemanha, dando continuidade ao assunto do vídeo anterior. Pode parecer, Pode parecer um tema muito repetido, né? Mas eu vou falar de alguns pontos que não foram muito discutidos no vídeo anterior, não é? Além de que no vídeo anterior eu falei mais do Estado alemão, não é? Da Alemanha nazista, especificamente sua participação na Segunda Guerra Mundial, mas não muito da ideologia por trás do regime. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar da ideologia nazista e de como ela surgiu, de suas características, de como ela ainda se manifesta hoje em dia, não é? E não muito dessa questão do Estado alemão, mas como essa ideologia influenciou o que eu falei no vídeo anterior sobre a Alemanha nazista. Então, se você não viu o vídeo anterior sobre a Alemanha nazista, eu recomendo que você veja, porque esse vídeo é um complemento do que eu falei no vídeo anterior, não é? Porque os dois, como eu disse na descrição do vídeo, fazem parte de uma série que eu fiz e que eu estou fazendo sobre o nazismo e no contexto geral da história da Alemanha. Então, o nazismo, ele foi baseado principalmente nos ideais do darwinismo social, que é essa ideia de estudar a sobrevivência do mais forte, que Darwin propôs isso na sua teoria da evolução. E então acabou que esse darwinismo uma teve uma implicação social, transportou do campo da biologia para o campo das relações humanas, se transformando no darwinismo social. Ou seja, existem raças, etnias mais puras do que outras, e com o tempo só vão sobrar as raças puras. Então é dever das raças superiores, as raças entre muitas aspas puras, eliminarem as raças inferiores para termos somente indivíduos fortes e resistentes. Então, o nazismo se baseou bastante nessa ideia de que tem etnias e raças superiores e etnias e raças inferiores, e encontrou o solo fértil na Alemanha do século XX, que já estava em crise, como eu falei no vídeo anterior. E durante essa crise, eles tinham muito medo do comunismo. Naquela época todo mundo tinha medo do comunismo, não é? Da União Soviética, mas também não confiavam muito na democracia, porque, como eu falei várias vezes, depois da Primeira Guerra Mundial, ficou esse sentimento de que a democracia não estava funcionando muito bem, que a monarquia não deu certo, que a democracia também não deu muito certo, porque tivemos a crise de 29, a Europa destruída, parecia só que os Estados Unidos estavam indo bem, mas aí veio a crise de 29 e acabou que também os Estados Unidos caiu em termos econômicos. Então acabou que esse clima de desconfiança tanto do comunismo quanto da democracia pairava sobre a Europa e principalmente na Alemanha. Então, a população começou a ver no nazismo uma alternativa a esse escopo, a essa visão de mundo que estava sendo proposta naquele momento, nem comunista, nem democrata. Então, eles viram no nazismo essa alternativa ao comunismo e à democracia. Por isso, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que até aquele momento era um partido extremamente pequeno, começa a crescer. E em 1923, depois que Hitler assume a liderança desse partido, ele vai liderar uma tentativa de golpe que nós conhecemos principalmente como o Putsch da Cervejaria.
que ele ficou inspirado, né, na marcha sobre Roma de Mussolini, como eu falei no vídeo sobre a ditadura de Mussolini, a Itália fascista, não é? Mussolini foi uma inspiração para Hitler, que tentou fazer a mesma coisa que Mussolini fez, só que não deu muito certo. A polícia estava muito mais bem preparada do que na Itália. Então eles vão falhar e Hitler vai ser preso. Então ele vai escrever na prisão o seu livro Mein Kampf, Minha Luta, em alemão. Esse livro vai ser uma espécie de manifesto nazista, mesclando uma autobiografia de Hitler com as suas crenças e com as suas teorias sobre quais deveriam ser os rumos da Alemanha, do mundo em geral, não é? Ele divide o livro na sua parte de biografia e depois ele, na outra parte, ele começa a falar mais de como que seria um mundo nacional socialista, não é? Como que era o nacionalsocialismo e o seu partido. Então, durante os anos seguintes, os nazistas começam a se infiltrar em vários setores da sociedade alemã, difundindo assim os seus ideais. Porque era uma ideia que os alemães começaram a gostar bastante, e não só os alemães em geral, sendo mais específico, as classes mais pobres alemãs, porque o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tinha esse forte apelo, né, para as classes menos favorecidas, alguns membros da classe média também, e com o tempo isso acabou se espalhando para as classes mais altas da sociedade alemã, e porque com o tempo, como eu disse, os nazistas estavam se infiltrando nesses vários setores da sociedade alemã e acabaram difundindo esses ideais e que começaram a se expandir muito rapidamente, ao ponto de Hitler perder as eleições para a presidência, conseguindo cerca aí de 20 a 30% dos votos, enquanto o presidente Hindenburg é eleito com 50 e uns quebrados por cento de votos aí. Porém, apesar de perder as eleições, os nazistas estavam tão influentes que, mesmo com essa derrota, conseguiram forçar Hindenburg a pôr Hitler como chanceler alemão. E aí, aquilo que eu já falei nos vídeos da República de Weimar e na Alemanha nazista, e agora eu vou falar aqui. O parlamento alemão, o Reichstag, aprova uma lei que unifica os cargos de chanceler e presidente. Então Hindenburg morre, Hitler assume e vira chanceler e presidente da Alemanha, começando agora eliminando quaisquer ameaças ao seu governo, não é? Durante seus primeiros anos, ele começa a fazer essa limpeza da Alemanha de quaisquer possíveis ameaças ao seu governo / opositores. Então, nós temos o antissemitismo como uma dessas características, que em seus discursos Hitler depositava sempre a culpa de toda essa crise nos judeus, a conspiração internacional judaica, não é? Difundiu também esse conceito de raça ariana, de que os alemães são superiores, de que os alemães puros precisam banir os judeus e quaisquer outras pessoas inferiores, e ele vai acabar difundindo essas ideias em seus discursos e durante seu governo, levando ao que nós conhecemos como Holocausto, não é? Ele também tinha essa ideia de antiliberalismo, não é? Que é esse descrédito não só da democracia, como também dos valores da democracia, além de promover a eliminação da individualidade em prol da coletividade, ou aquilo que eu já falei na questão da Itália fascista, que você, o indivíduo,
abre mão de suas características, de suas particularidades, para ajudar o todo, que é a nação, porque o líder, no caso o Führer, precisa que você se una, que você abandone suas especificidades em prol da coletividade, do partido e da nação, porque só assim a Alemanha vai poder ser grande, o Führer vai poder ser grande, e etc, etc, etc. Então, essa ideia de descrédito em si da democracia e de seus valores, liberdade de expressão, individualismo e muitos outros, abriu caminho também para a ideia do espaço vital, não é? Que dizia que os alemães precisavam de determinados territórios para fundarem e sustentarem o seu Reich de 1000 anos. Que Reich quer dizer império, governo, estado. Então nós tivemos o primeiro império, que foi o Sacro Império Germânico Romano, o segundo Reich, que foi o Império Alemão, e agora o terceiro Reich, que é a Alemanha nazista. Neste caso, eles queriam que ela durasse bastante, ou seja, 1000 anos. Eles previam que Hitler era apenas o que iniciaria essa trajetória de sucesso da Alemanha, esse Reich de 1000 anos, que Hitler seria apenas responsável por fazer a fundação desse Reich, que depois se expandiria para esses territórios do mapa aí, e isso vai levar aquelas anexações que eu descrevi no vídeo anterior, na Tchecoslováquia, Países Baixos. Mas depois de um tempo ele começou a ir um pouco mais além dessas aquisições territoriais, porque quando ele vai para a região da Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial, aí ele começa a ter pretensões dentro do território da União Soviética, indo para o Oriente Médio, e começa a se desviar um pouco dessa ideia de espaço vital alemão, indo para a Inglaterra, para a França, para a Espanha. Então isso acaba levando à Segunda Guerra Mundial. Nós temos também o culto à personalidade, como não poderia deixar de estar nesta lista de características, porque um regime totalitário por si só precisa ter o culto à personalidade, não é? Precisa ter essa ideia de eliminar a individualidade, o seu pensamento próprio, a sua liberdade de expressão, mas também precisa substituir algo além disso. Porque não adianta você tirar a liberdade da pessoa se você não põe nada no lugar dessa liberdade. Você tem que não só fazer a pessoa não poder se manifestar contra o Estado e essa liderança na figura do Führer, Hitler no caso, você também precisa que essa pessoa se manifeste sempre que possível a favor do líder, do Führer, de Hitler, neste caso. Então nós temos esse culto à personalidade que está presente na maioria, se não em todos os regimes totalitários, na verdade em todos os regimes totalitários, porque um regime totalitário não é um regime totalitário se não houver esse culto à personalidade. Então, desde cedo, as pessoas, desde a escola, desde os grupos de crianças assim em geral, na Alemanha nós tivemos a juventude hitlerista, né? Tipo escoteiros, alguma coisa desse tipo, que você era obrigado a pôr seu filho lá. Eles aprenderiam algumas coisas assim, por exemplo, como matar um judeu, como denunciar um judeu, além de algumas coisas assim de acampamento, mas principalmente o como denunciar e matar judeus, que os judeus eram maus, que Hitler era bom, infinitamente bom e poderoso e onipresente, que era o líder que a Alemanha precisava, e que os judeus estavam conspirando contra a Alemanha e contra o seu tão venerável líder. Por isso, nós temos este culto à personalidade que vai acabar levando também
aquele morticínio que foi a Batalha de Berlim, em que os alemães lutaram até o fim, em todo o sentido da palavra, não é? Por exemplo, mandou até as crianças dessa juventude hitlerista para o campo de batalha, velhos, pessoas doentes, todos lutando pela capital do seu Reich de 1000 anos, que não durou nem meio século. Então, em geral, nós temos também aí, por fim, mas não menos importante, a solução final que era proposta pelos nazistas, que inicialmente nós tivemos os campos de concentração como um meio de prender e fazer sumir os inimigos do Estado. Porém, com a guerra, veio essa nova ideia de transformar estes campos de trabalho forçado e de concentração não só em campos de trabalho forçado, mas também em campos de extermínio, não só dos opositores, como também dos judeus. Aí nós vamos ter o campo de Dachau, o campo de Auschwitz, o campo de Munique, que eu já falei no vídeo anterior. E nisso aí, milhões de pessoas foram mortas, não é? Simplesmente porque o regime acreditava que não fariam bem à sociedade. E com a clássica frase no topo do portão: o trabalho liberta, não é? E só que a definição de liberdade deles era um pouco diferente da liberdade proposta pelos nazistas, não é? Então, após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi banido, seus representantes julgados e posteriormente executados. Também nós vamos ter a criminalização da suástica, que é o símbolo nazista em alguns países, inclusive no Brasil, não é? Polônia, obviamente na Alemanha, acho que na Rússia também. Nós temos alguns países aí que criminalizaram essa exibição de símbolos nazistas. Porém, contudo, todavia, ainda existem esses movimentos neonazistas que são espalhados pelo mundo, não é? De vez em quando um deles faz uma manifestação pública assim. Porém, não são de grande relevância como era na Alemanha, não tem mais essa hegemonia que tinha na Alemanha. Então, agora encerramos este assunto de nazismo, não é? Essa série sobre o nazismo. Eu espero que você tenha entendido muito bem o que foi a Alemanha nazista, a ideologia nazista, as suas consequências, não é? Mais de 6 milhões de judeus mortos e mais outros milhões que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, não é? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, falou, tchau.